Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Em janeiro, não agora porque ele está curtindo férias em Portugal, o Mister Jorge Jesus está feliz da vida, disse que só 5 times tirariam ele do Flamengo e ele vai voltar. Rodrigo Bueno, tem uma foto até, a gente pode jogar aí na tela, ele conversando, Jesus e Varandas reuniram-se num hotel em Lisboa. Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve com ele nessa quinta-feira, reunido e tal. Mas, segundo as informações, publicação do A Bola, a publicação portuguesa, segundo as informações que eu tenho, indicam que são muito amigos. Ele saiu de lá muito mal naquela briga, aquela invasão do vestiário, ele foi agredido, né? Teve até uma preocupação muito grande do estado de saúde dele. Ele de lá foi para a Arábia e ele voltou agora e veio para o Brasil. Ele está de férias, encontrou um amigo. A leitura que eu faço é encontro de amigos, um encontro cordial, e que ele quer voltar para o Brasil. Tanto que quando ele está numa mesa de bar, tem um vídeo que circula na internet, que ele está com uma galera, acho que é num bar, e ele é muito saudado, se a galera faz uma festa para ele, ele já era muito reconhecido, mas o sucesso dele no Brasil potencializou ele em Portugal, Rodrigo. O Jorge Jesus se mostrou muito inteligente como treinador, muito capaz, já era assim em Portugal, mostrou também no Brasil, mas ele também é um cara muito esperto. Vamos lembrar, quando ele começou a aparecer aqui no Brasil, ele estava flertando ali, ele estava jogando aquela sementinha, ele é empresário. No Vasco, Atlético Mineiro, aí ele foi vendo o terreno, aí, pô, Flamengo aqui. Tem jogador bom, tem potencial, tem grana, tem torcida. Não é bobo, hein? Não é Maracanã, Libertadores, Mundial. Tanto que na hora de fazer o contrato com o Flamengo, ele já colocou o bicho perguntando: pô, qual vai ser a premiação para ser campeão brasileiro? Premiação para ganhar Libertadores. Ele mesmo incluiu. E a premiação para ganhar o Mundial? Você vê, ele já estava pensando alto com o time do Flamengo. Então ele preparou o terreno para a chegada dele, para o descobrimento do Brasil, do Jorge Jesus. E aqui ele tem sido assim... não vou dizer cauteloso, né? Cuidado, ele demorou para acertar a permanência dele, mas falava com muito carinho. Meu sonho, em entrevistas em Portugal, o sonho dele é ganhar uma Champions League. Então ele deixa sempre abertas as portas escancaradas para alguns clubes europeus. E ó, essa relação aí, esse cara que ele está abraçando, o Gabigol, ele o tem como um filho. A relação deles é muito próxima, muito do sucesso do Gabriel Barbosa, o Gabigol no Flamengo, tem a mão dele, do Jorge Jesus. Inclusive, no fim do ano agora, como prêmio, como um presente de Natal, o Gabigol deu uma garrafa caríssima de quase R$5.000, um vinho português, que é o predileto do Jorge Jesus. Então, a relação... R$5.000 o vinho? Quase R$5.000. Nada que vocês não tenham no bolso aqui, senhores. O Jorge Jesus gosta de vinho também? Esse ele gosta de turma vinho. do vinho? Não, ele vai arrumar confusão com esse negócio. Cuidado com esse negócio. O meu carro, confusão, o pessoal vai reclamar. Floquinho, meu carro vale mais ou menos isso. Uma garrafa de vinho, então, seu... uma garrafa de vinho é mais ou menos o valor do meu carro. Mas tem um valor sentimental também. Eu nunca vou vender o meu carro, né, Floquinho? Mas tudo bem. E nem vai beber, né, o Floquinho, né? Ele bebe bastante a gasolina. Agora é o seguinte, o Jesus, como eu falei, Jesus assim, fica, isso é importante. Jesus fica, mas assim, eu acho que ele não vai ficar muito tempo. Mas legal. Aí não dá pra prever, né, Rodrigo? Então, mas você imagina, eu ficar mais 6 meses, né? O contrato dele vai até o meio do ano que vem. Depois do que ele ganhou, do sucesso que ele fez, ele mesmo deve falar, poxa, eu vou o quê? Ganhar Campeonato Carioca? Vai parecer muito pequeno. Ele não tem Mundial. Hã? Ele não tem Mundial. Tá bom, pode tentar, claro. Tem a final da Libertadores do Maracanã, mas o contrato dele vai até o meio do ano. Estende até dezembro? Então, essa é uma boa pedida. Boa pedida. Mas se no meio do ano, quando tem a grande janela europeia aberta, se ele está valorizado e ele está... uma cláusula no contrato. Ele vai voltar. Renova até o fim do ano, mas se surgiu Como ele botou nisso, se surgiu uma proposta de um dos 5 grandes aí que ele falou, ou de um grande clube da Europa... O Barcelona é uma realidade. O Barcelona até agora não aceita muito bem, não tem um bom entendimento com o Valverde. Mesmo ganhando espanhol... Tem que perguntar ao Messi, né? Então, exatamente. Mas eu acho que ele tá cavando... Assim como ele plantou bem a sementinha no Brasil para a chegada dele e ter sucesso aqui, escolher o time certo, o momento certo, tal. Ele está fazendo a mesma coisa em outros lugares, em outras praças. Ele tem um problema que isso é problema para ele, mas acho que para o Flamengo é legal. Ele não fala bem inglês, né? E você sabe que para alguns mercados é importante.
você falar bem inglês, você ter um bom relacionamento com jogadores, como ele tem com jogadores em Portugal, como ele tem com jogadores brasileiros. A gente vê os brasileiros, mesmo que trabalharam com ele antes, falam muito bem dele. Quer dizer, ele se comunica bem com os jogadores. Talvez ele vai ter muita dificuldade o Liverpool. Se ele trasse o Liverpool, por exemplo, talvez ele vai ter muito mais dificuldade nesse trato com os jogadores pelo idioma. Isso atrapalha técnicos brasileiros que não falam inglês, atrapalha também um técnico... Será? Não fala inglês? Ele não fala legal. Esse tempo Tanto todo que ele como treinador, se o cara tem um objetivo, tem uma ambição, não aprendeu inglês até agora? Não investiu, né? Então, por o exemplo... Guardiola foi trabalhar lá no Bayern de Munique, aprendeu a falar alemão. O Mourinho, pouca gente sabe disso. O Mourinho, nesse período que ele ficou desempregado, nesses meses anteriores aqui que ele estava desempregado, o Mourinho, que se eu não me engano, fala 5 línguas, ele começou a estudar alemão. E aí a gente transmite aqui a Bundesliga, tava crescendo a história de que ele ia assumir o Bayern de Munique. Pô, Mourinho, você tá aprendendo alemão para assumir o Bayern de Munique? Ele falou, olha, eu poderia trabalhar num grande clube alemão, mas o conhecimento que eu estou adquirindo no alemão já me ajuda se eu treinar um jogador alemão. Claro. Eu às vezes eu tô num jogo, o árbitro alemão, o bandeirinha alemão, imprensa alemã. Para ele estava com tempo, ele estava desempregado, ele começou a melhorar o alemão, assim como o Guardiola fez. Mas eu lembro do Jorge Jesus falando que ele tem o desejo de trabalhar na Liga Espanhola. Mais fácil. Ali você não precisa falar inglês. A comunicação, espanhol e português são línguas muito parecidas, línguas latinas, há um entendimento muito fácil. A gente está vendo também aqui técnicos argentinos chegando aqui, às vezes nem se preocupam mais em falar português. Há um entendimento muito bom. Sorteio da Conmebol, né? Tem praticamente ali quase que uma língua só, né? A gente vê o português do Brasil e o espanhol. Então eu acho que o Jesus, ele tem uma certa limitação. Ele está jogando a rede dele, está tentando cavar um lugar num grande clube europeu, mas também por essa barreira de idioma, talvez ele vai ter a carreira dele restrita muito a Portugal e Brasil. E está muito claro, enquanto ele estiver no Brasil, ele é Flamengo. Aliás, o Bruno Henrique também é Flamengo? Será? Vamos jogar na tela? Desculpa. O Bruno Henrique, porque foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, melhor jogador da Libertadores, segundo melhor jogador do Mundial, viveu um ano espetacular, o melhor ano da carreira dele. Ele tem contrato com o Flamengo, mas ele tem sondagens, ele é o rei dos clássicos, ele é especulado na China, perfeito título do nosso site, do foxsport.com.br. Mas ele gostaria de ficar no Flamengo, por isso tem essa declaração, que por ele faria um contrato vitalício com o Flamengo. Isso tem muito a ver com a identificação que ele teve rapidamente com o clube, mas nesse contrato vitalício, o Rodrigo Cassino, precisa chover na horta do Bruno Henrique, porque ele não é o maior salário, não é o segundo maior salário, não é o terceiro maior salário do Flamengo. Não vou nem descer um pouco mais de patamar. E como ele é de outro patamar, a renovação tem que acontecer, Rodrigo Cassino, e ele chegar lá em cima. Porque para ele ganhar hoje na China, o que vai se estabelecer a partir do ano que vem, R$1.100.000 por mês vai ser o teto, porque vai ter que bater 3 milhões de euros por ano, isso ele ganha no Flamengo fácil, Cassino. Olha, já tá chovendo bem na horta do Bruno, mesmo com ele não sendo um dos 3 maiores salários. O salário dele é um belíssimo salário. Obviamente que o Flamengo vai valorizá-lo. Não sei se vai transformá-lo no maior salário, não sei como é que vai ser a história da vaidade dos jogadores do Flamengo, se um vai ficar pensando que o outro ganha. Eu não seria assim. Tá o meu milhãozinho no bolso por mês, eu ia ficar feliz da vida. 900 mil? Imagina, ótimo. Então, tendo um bom aumento, já que ele falou que ele quer ficar para sempre no Flamengo, faz um contrato um pouco mais longo para dar garantias à carreira do jogador. Ele já está com 26 ou 27 anos de idade. 26 anos de idade tem o Bruno Henrique. É um jogador que fatalmente vai ter mais oportunidades na seleção brasileira. Ou seja, essa valorização natural vai ocorrer. O Flamengo não é bobo de perder um jogador com a capacidade dele. E o que é mais importante, quando o jogador fala, eu quero,
É muito difícil o empresário convencer, o outro time oferecer um monte de coisa. Eu me lembro do Marcos quando foi sondado para jogar na Inglaterra. Tudo que ele pediu, o time inglês falava. Eu quero Porsche. Eu quero não sei quantas passagens. Eu quero que minha mãe e meu pai venham aqui quando eu quero. E o clube inglês falava assim, chegou na hora de falar, não, eu não quero ser do Palmeiras. E tomara que não tenha falado só da boca para fora essa história de contrato vitalício. Que o Flamengo valorize e que ele fique por muitos e muitos anos defendendo as cores do Flamengo. Será que ainda tem mercado na Europa, o Bruno Henrique, o Rodrigo? Já jogou na Alemanha, né? Quando ele saiu do Goiás, antes de vir para o Santos. No Wolfsburg? Jogou no Wolfsburg. Teria mercado ainda o Bruno Henrique? Eu acho que pelo que ele mostrou esse ano? Eu acho que em times de ponta, não. Em times de ponta, não, esses os chamados gigantes. Em alguns times que tem um viés mais corporativo, por causa do Leipzig, que a gente está vendo agora, vai ver muito em 2020. Líder da Bundesliga. O Bragantino, o Red Bull. Eles contratam jogadores basicamente até 23 anos. Não é o caso dele. Passou disso, idade olímpica, os caras já não contratam mais. Eles gostam de formar o jogador e trabalhar ele como se fosse uma empresa mesmo, um trabalho corporativo. Há uma tendência do futebol mundial, e Copa do Mundo pauta muito, futebol mundial a tendência. A França foi campeã do mundo, a média de idade era em torno de 24 anos de idade. Seleções, né, e seleções em tese são as equipes que podem contar com os melhores jogadores, né? Você escolhe jogadores. As seleções, as principais seleções do mundo estão rejuvenescendo. A Inglaterra botou molecada, a Holanda botou molecada, melhorou. A própria Alemanha foi campeã em 2014, no processo para 2018, rejuvenesceu, né? Lembra a Copa das Confederações que ela ganhou com molecada? Então, é uma tendência hoje. Como o futebol está muito dinâmico, está muito intenso, estão correndo muito, é uma loucura, jogador muito experiente perde mais espaço nos times e fica menos valorizado, né? Ou tem menos interesse por ele no mercado também. Então, eu acho difícil o Bruno Henrique ser seduzido, né? Ou seduzir um grande clube europeu, mesmo com a temporada espetacular que ele fez. Até o Gabigol já é visto por muita gente como um cara que meio já teve passagem lá, já tem menos idade que o Bruno Henrique, mas até ele já é visto como hoje não dá para investir muito nesse cara. O Bruno Henrique pode pegar time alternativo lá, algum time, uma liga que não seja das melhores, ou algum time de segundo nível, de segundo escalão europeu, isso ele pode pegar. Mercados periféricos, acho que vai ter muita gente interessada nele. Agora o Bruno Henrique me chama a atenção, né? A gente está nessa fase de fim de ano, começo do outro ano. O Bruno Henrique, quando saiu do Santos, né, que ele saiu, tinham muitos interessados. E o Bruno Henrique, a família dele é de Minas, né? Até o jeito dele falar, o outro patamar, ele tem uma mineirice forte nele. Sim, sim. E a informação que era o desejo dele, que era jogar no Cruzeiro, para ficar perto da família. Se não me engano, a família dele mora em BH, ou na Grande BH, ali perto. E então, ele estava torcendo antes por uma negociação com o Cruzeiro por questão familiar, questão de origem dele ali e tal. Né? Eu falei E teve interesse do Cruzeiro, principalmente depois da venda do Arrascaeta. A negociação do Arrascaeta ampliava com o Flamengo. O Cruzeiro via na possibilidade de levar o Bruno Henrique para ser uma espécie de substituto do Arrascaeta. Mas aí o Flamengo foi e seduziu ele no início desse ano. Foi nesse ano que ele veio. Ele vem em janeiro, né? Ele não joga o estadual, ele estava até para concentrar, sai da concentração, que irritou a diretoria do Santos, e vem para o Flamengo. Então, mas você vê como o mundo, né? Às vezes uma decisão... Imagina se ele tivesse acertado com o Cruzeiro. Olha o ano que teve o Cruzeiro, 2019... Olha o ano que teve, são anos históricos. Diferente o ano do Cruzeiro, poderia ter sido. Poderia ser, mas assim... Ele poderia sucumbir, é isso que ele está dizendo também. Esse suposto desejo pessoal dele, por uma questão familiar de ir para o Cruzeiro que não aconteceu, no final das contas deu muito certo. Agora ele está querendo um contrato vitalício com o Flamengo. Agora acabou o Cruzeiro para ele, né? Ele é Flamengo agora. A marca que ele deixou no Flamengo só nesse ano é tão forte que certamente ele vai estar... A gente é jovem ainda, daqui a uns 20 anos no Tarde Redonda. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.